Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jair Luiz Reis. Hoje nós vamos tentar refletir um pouquinho sobre qual deve ser a finalidade última da nossa vida e da nossa ação. A finalidade última nossa deve ser o próprio Deus que nos deu a vida, o próprio Deus que nos deu seu Filho para a nossa salvação. Eu gostaria de me servir lá do Salmo 90, que já começa dizendo em quem nós nos devemos refugiar. O nosso refúgio deve ser em Deus. Por que o nosso refúgio deve ser em Deus? Porque o nosso fim da nossa ação deve ser o Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, não pode nos aprisionar. Nós não podemos nos tornar escravos de bens materiais. Nós não podemos ficar presos a vaidades. A finalidade última de nossa ação deve ser o próprio Deus. O que adianta querer acumular tantas coisas? O que na verdade adianta alimentar tantas vaidades humanas? E aqui a gente precisa fazer uma distinção. Uma coisa é cuidar de si, que é necessário. Nós precisamos cuidar de nós tanto corporalmente como espiritualmente. Esse cuidado é necessário para o bem-estar, para a vivência. Outro dado importante é que nós, claro, devemos usar os bens a nosso favor, mas sem ficar presos neles. Deus quer que todos tenham uma vida digna, mas não alguns quererem acumular em demasia, em detrimento de tantas as pessoas que passam fome, de que nada têm. Ter o conforto, ter uma certa estabilidade na vida, claro que isso é necessário. Todos nós precisamos. Fruto sempre do nosso suor, fruto do nosso trabalho. Ficar preso a bens materiais ou a tantas vaidades humanas acabam só alimentando em nós um profundo vazio. Porque nós sabemos que viemos do pó e ao pó vamos voltar. O que nós levamos de fato é aquilo que nós construímos. São as amizades, é a nossa relação com Deus. Então o nosso refúgio, como diz o Salmo 90, está claro em Deus. É Ele que é nosso sustento e Ele que é a finalidade última da nossa ação. Focar e querer que as tecnologias, que os bens materiais, tudo aquilo que diz respeito à materialidade, seja o fim da nossa ação, faz com que nós, inclusive, substituímos Deus. Assim podemos colocar no lugar de Deus a nós mesmos, as nossas vaidades, uma tecnologia que parece que preenche e não deixa o ser humano ter essa nostalgia de Deus. Somente Deus, de fato, nos preenche plenamente. E para concluir, eu me sirvo também de uma leitura do Evangelho de São Lucas. Então o texto é Lucas, capítulo 12, versículos 13 seguintes. Então o texto, na verdade, mostra que tem um grande agricultor que está preocupado em guardar o excesso de trigo produzido. Teve uma super safra e aí ele não sabe aonde colocar. E aí ele pensa consigo: eu vou construir celeiros maiores para que eu possa guardar todo esse trigo. Qual é a preocupação? A preocupação, nesse caso, é somente com os bens materiais. Vamos assim dizer, nas supostas garantias terrenas.
naquilo que me traz segurança na terra. Mas, por outro lado, esse grande agricultor, podemos dizer, se esquece dos outros, se esquece do próprio Deus, se esquece de que a nossa vida ela não se restringe somente aos bens materiais. Nossa vida ela está também pautada na ajuda mútua, na partilha. É isso que Deus pede de nós. Agora, se nós construímos grandes celeiros, se nós estamos preocupados em acumular muitas coisas, sejam materiais, sejam bens de consumo geral, será que não nos falta olharmos mais para Deus, para o reino de Deus e não focar somente na materialidade? A materialidade passa, a materialidade não nos sustenta. Então fica esse convite para refletirmos juntos. O que adianta, baseado aí no texto de São Lucas, acumular grandes quantias quando nós nos esquecemos do essencial? Esquecemos da nossa relação com Deus, de todos os bens, tudo aquilo que nós precisamos para viver com dignidade é sempre mediação. Mediação para nós chegarmos a Deus. Nós não podemos fazer com que as preocupações e com as coisas terrenas e materiais tiram nosso foco e a nossa finalidade. Colocar o fim naquilo que é material é inclusive inverter o lugar de Deus. Podemos até chegar ao ponto de querer usar Deus para adquirir riquezas. Querer se servir de Deus para ainda mais ganhar bens, ganhar poder, ganhar status. E precisamos ficar muito atentos para, de fato, nos preocupar com aquilo que é essencial. E o essencial, nós sabemos, é aquilo que Deus nos comunica, aquilo que Deus nos confia, aquilo que Deus já nos deu e continua nos concedendo. Então, portanto, o fim último, aquilo que nós devemos buscar sempre, é o próprio Deus. Porque somente Ele nos sacia, somente Ele consegue preencher plenamente o nosso ser. Ele é a plenitude da vida, Ele é a vida em abundância. Muito obrigado por terem visto o vídeo até o final, grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.